Sejam todos bem-vindos ao nosso Cultural Talks, mais uma entrevista da série de entrevistas, um espaço que tenta ou está trabalhando para promover a troca de conhecimento, conteúdos relevantes de inovação nas áreas de educação, de cultura e de inovação, compartilhando os valores que a gente tem trabalhado dentro do Hub Cultural. Agradecemos aos nossos apoiadores, Good Coffee, Encontro Digital. Sejam todos bem-vindos, então, nessa série de entrevistas. E hoje recebemos aqui a psicanalista Vera Hartmann, que é psicóloga, psicanalista, diretora de Comunidade e Cultura da Sociedade Psicanalítica Brasileira de Porto Alegre, que hoje vem nos falar sobre uma questão de extrema relevância e importância para toda a comunidade, para a sociedade em geral, que é a questão das adições, em especial a adição de telas, que é uma questão muito atual e muito preocupante hoje em dia, e atrelada à jornada que está sendo desenvolvida pela sociedade, que vai acontecer agora no final de agosto. Então, aproveitando o evento, convidamos a Vera para divulgar não só o tema, que é fundamental, mas também convidar todos a participar da jornada. O nosso tema, então, como já disse, é a questão da adição. A adição que tem sido um mal social ao longo da história, não só das telas hoje, mas vários exemplos na história da humanidade, desde o álcool, o ópio, enfim, todas as mazelas que toda essa questão das adições tem causado, e hoje especialmente se agrega mais um elemento, que é a adição das telas. Então, a adição na modernidade, ela inclui essa questão da adição das telas, que tem afetado tanto e preocupado tanto a sociedade, pais, educadores, a sociedade em geral. Então, Vera, muito bem-vinda, é um grande prazer te ter conosco hoje. E partimos para as nossas perguntas e dar espaço para a nossa convidada. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer seria esclarecer um pouco para os leigos, principalmente, qual a diferença entre adição, hábito e dependência. Muito bem, queria agradecer inicialmente esse espaço, em nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E então vamos pensar esse assunto que é tão importante, né, e que é tem tanto espaço para ele, para a gente pensar, e também se sabe que tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre isso. Né? Mas eu vou começar com o termo, né? O que quer dizer adicção? Adicção vem do termo romano adicto. O adicto era aquela pessoa que contraía uma dívida com algum homem que emprestasse, era um adicto, então ele contraía a dívida e não conseguia pagar. Então, como ele não conseguia pagar aquela dívida, ele pagava através do seu trabalho tanto físico quanto psíquico, né? No ponto de vista emocional, mas principalmente o trabalho físico. Então ele se tornava um escravo do senhor que o havia feito o empréstimo. Então o adicto era escravizado pelo senhor que teria feito o empréstimo. Então daí vem a origem do termo, que o adicto é um escravo daquilo pelo qual ele foi colocado como refém. Como a gente dizia, né, é o sujeito que vende a alma ao diabo. Né? Ele vende a alma ao diabo e se torna, então, dependente de um escravo dele. Bom, inicialmente, o adicto, ele faz uso, vamos dizer assim, a primeira ação em busca de qualquer objeto de adição. Se fala nas telas, se fala nas drogas químicas, se fala em pornografia, se fala em tatuagem, né? Todas as formas de adição que existem. Mas a primeira vez que ele faz é por um motivo prazeroso. Ele experimenta algum sofrimento e, para acalmar o sofrimento que ele está tendo, ele experimenta a droga. Né? Essa substância, vamos dizer assim, esse objeto, eu vou falar mais em objeto como se fosse objeto, qualquer um deles, né? Tanto a tela quanto a droga.
Então ele inicialmente é prazeroso o experimento, a sensação que ele tem é de muito prazer, e isso faz com que ele tenha vontade de repetir, né? Tudo que é bom a gente tem vontade de repetir, né? Então, na primeira vez é muito prazer, é algo que é muito, produz uma reação química, física no organismo muito boa, então ele tem vontade de repetir. Porém, no dia seguinte, ao passar do tempo, ele tem de novo a necessidade e ele passa então a querer repetir o mesmo prazer, né? Ter aquele mesmo prazer, só que já não é como o primeiro, né? E com o passar do tempo, isso vai acontecendo cada vez mais, ele vai experimentando e ele passa então a ter uma necessidade, o que era algo prazeroso passa a ser uma necessidade de fazer uso, né? Do sujeito fazer uso. Então ele cria dentro dele uma neonecessidade, como a gente chama, porque passa a ser uma necessidade nova que antes ele não tinha. Então uma coisa importante assim é que nesse espaço se cria uma hipertrofia do pensamento. O sujeito não pensa por que ele está usando, ele tem que agir, ele tem que usar. Então ele diz, não importa o que aconteça, eu tenho que beber, eu preciso beber, eu preciso entrar na tela, eu preciso entrar em contato com esse objeto de adição. É algo que passa a ser uma necessidade dele, né? O hábito é diferente. O hábito é algo que a pessoa pode adquirir, é o hábito de leitura, o hábito de fazer passeios, enfim, várias formas de hábito que fazem parte do caráter e pode ter um aspecto de crescimento, né? A pessoa se utiliza de alguma coisa que dá prazer e ela cria dentro dela um jeito de ser tornando aquilo um hábito, né? A gente se acostuma muito, né? Com o hábito, assim, o habitué, é hábito fazer tal coisa, é hábito acordar e entrar na internet, por exemplo, né? Torna-se um hábito. Só que daí, assim, quando ele se torna um hábito muito forte, pode ser já uma adição também, né? Quando ele impede a pessoa de fazer outras coisas, né? Quando esse hábito bloqueia o desenvolvimento de outras coisas. Bom, e a dependência? Aí, a dependência, que também é um assunto muito interessante e que é muito citado por um dos nossos autores, que é o Luiz Alberto Sussman, é um dos nossos convidados. Ele faz uma diferença muito importante entre dependência e adicção. Ele diz que são termos antagônicos e que às vezes se complementam. Nós usamos muito, né, é muito comum a gente usar dependência como sinônimo de adição, né? Tanto que se diz dependência à droga, dependência à tela. Porém, dependente nós somos a vida inteira. Nós já nascemos somos seres extremamente vulneráveis, como bebês, e dependemos da mãe para sobreviver. Nós dependemos do professor para aprender, nós dependemos do leiteiro para tomar o leite, nós dependemos, enfim, né, de alguém que acenda a luz. Ontem deu um apagão, né? Essa semana deu um apagão, todo mundo ficou, bom, dependemos da luz, né? Dependemos de várias coisas na vida. E essa dependência é uma dependência construtiva, porque a mãe conduz o bebê para algo que é o crescimento, né? Ela, através desse vínculo de dependência, ela conduz para o crescimento. Se torna um problema quando o adulto ou a pessoa que já está mais, vamos dizer assim, já passou pelas fases da dependência saudável, e ela se torna então, há uma falha nessa dependência e ela tem que buscar adição. Então, se houve uma vivência traumática, se houve algo que aconteceu no decorrer do desenvolvimento e a pessoa experimenta uma situação de sofrimento, ela vai se utilizar daquele recurso que ela usou na infância para aliviar o sofrimento. Por exemplo, né, uma criança que sempre que chora ganha um chocolate, né, quando é pequenininho, ganha um chocolate. Bom, nesse momento pode ser uma coisa boa, só que mais tarde, quando ele se torna adulto, a cada momento de tensão, a cada sofrimento, ela experimenta o chocolate, aí isso se torna uma dependência patológica. Deu para entender a diferença? Muito claro, muito obrigada. Queres complementar alguma coisa ou partimos para a segunda pergunta? Teria muita coisa para a gente aprofundar, mas acho que o importante assim, é esses três temas serem bem caracterizados, né? E a gente poder usar também o termo com
com mais tranquilidade, né? Do que é uma coisa e o que é outra. Sem dúvida. Esclarecer sempre é bom. Tá? Então a nossa segunda pergunta seria a seguinte: o alcoolismo e a droga-adição sempre representaram grandes danos, tanto individuais quanto sociais, e de que forma é possível diferenciar a adição das telas hoje da adição de drogas ou de álcool, por exemplo? E qual é a especificidade dessa questão das telas como adição? Pois é, essa é uma questão bem importante, assim. É uma questão muito importante, por quê? Porque dependendo do uso que se faz desses objetos, voltando a falar em objeto, né? Uma pessoa pode tranquilamente tomar um cálice de vinho no jantar e isso ser algo tranquilo. Ela não é um adicto ao vinho, né? A pessoa tá comemorando, toma um espumante. O problema é que quando se torna, dentro daquilo que eu coloquei antes, a dependência, né? Quando há uma falha da dependência, isso se torna uma adição. Mas eu acho que o mais importante disso, do alcoolismo, é o que ele causa na estruturação do caráter. Porque tanto o alcoolismo quanto as outras drogas químicas, a gente sabe que há uma degradação do caráter, né? A pessoa supervaloriza esse objeto, ele passa a ser o mais importante, inclusive se sabe até que as telas fazem isso, né? Passa a ser mais importante do que um vínculo amoroso, do que um encontro com a família, do que qualquer outra coisa que possa se dar, né? Passa a ser mais importante que os valores morais, né? Não, a pessoa pode começar a roubar, pode começar a fazer, né? Dependendo do quanto ela está prejudicada por isso, a degradação pode ser muito forte. Então, isso é uma coisa importante da gente estudar, né? A gente vê assim, o quanto a pessoa começa a entrar nesse processo que é tão complicado e é difícil sair. Eu tenho um exemplo que eu acho que cabe para isso, assim, que um dia muito quente, né? Um dia muito calor, as pessoas têm uma piscina, as pessoas se jogam dentro da água, né? Se refrescam e saem, e vida que segue. O problema é que tem uns que se jogam e ficam dentro. Vamos dizer assim, entram naquilo e permanecem naquele conforto, daquela sensação de proteção que é dada, né? Porque tanto a droga como qualquer outra, a ansiedade, a angústia provocada pela falta dela é tão forte que o sujeito busca para sobreviver. Então ele fica, vamos dizer assim, dentro da piscina, como se fosse um exemplo, né? Porém, para tentar sobreviver, né? E claro que a gente sabe que na tentativa de sobreviver ele pode se afogar, né? Se pode levar ao óbito. E nessa questão das telas, esse entrar nas telas, tu vê como uma coisa semelhante ou diferente do álcool, por exemplo? Eu acho que não chega a ser tão danoso assim, no ponto de vista físico, né? Porque a gente sabe que a degradação física provocada pelo excesso de substância química, álcool ou qualquer outra droga, ele causa danos físicos muito sérios, né? A tela, claro que causa, né? A gente sabe que as pessoas ficam isoladas, as pessoas não têm mais vontade de fazer outras coisas, o contato social fica muito prejudicado, né? Mas se espera que não chegue a haver uma degradação de caráter, embora algumas pessoas, eu acho que fiquem tão obcecadas e tão, né, ligadas nisso que pode chegar inclusive ao suicídio. A gente sabe que adolescentes, né, tem havido muitas vezes um alto índice de suicídio depois que começou toda a internet, né? Mais do que antigamente, talvez. Sim, porque isso é uma coisa muito divulgada, enfim, né? Pelo dano nesse sentido. E provindas da desconexão social. Seria por aí o dano maior. E o abandono da vida real pela vida virtual. Pela vida virtual. E esse talvez seja o dano esse maior. É o dano. Sim, é importante tu dizer isso, porque realmente as pessoas abandonam aquilo que é real e tudo passa a estar no virtual, né? E aí o dano a gente só vai saber daqui a alguns anos. O real dano. Eu acho que a gente já está vivendo. Teve um trabalho apresentado por uma psicóloga, Esther Perel, dos Estados Unidos, que ela diz que em função das telas, em função das redes,
a gente está mundo numa intimidade artificial, que é o que ela diz. Ela chama intimidade artificial, porque a gente parou de conversar, a gente parou de estar aonde a gente está. As pessoas estão, mas estão ligadas na tela, né? Estão naquele lugar, estão tomando um chopp, mas o celular está do lado. Né? E isso, então, não tem como uma pessoa ter intimidade com a outra quando a outra está no telefone, né? É uma coisa que atrapalha muito as relações. Não há conexão. Não há conexão. Então, por isso que ela chama intimidade artificial. Vera, e assim, dentro de todas essas questões geradas pela adição nas telas, qual se impõe como a mais urgente, sob o ponto de vista de terapêutica mesmo da psicanálise, né, de atuação da psicanálise, porque exige da psicanálise também uma atitude inovadora. Eu tenho que me adaptar a essa nova condição, a essa nova situação. Como tu achas isso? O que é o mais urgente nisso tudo? Eu acho que o mais urgente, inicialmente, é a questão das crianças. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, e eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui vamos dizer assim, uma tentativa já de que as pessoas olhem para isso, a gente fale sobre isso, a gente possa mostrar que tem o que fazer com isso, né? E claro que as crianças, eu acho que são as mais prejudicadas, porque os adultos, eles permitem, a gente vê, isso está assim, em tudo que é lugar que a gente vai, eu não sei se aqui no Brasil é maior do que em outros lugares, mas é muito comum a gente estar num restaurante, os pais estão almoçando e a criança está com um tablet do lado, né? Bom, é uma forma de distração da criança. Mas como é que se fazia antes, né? A gente tolerava mais as brincadeiras, os adultos entravam, brincavam junto, ou toleravam a desorganização da criança sem problema nenhum, e os pais lidavam com isso, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar com a criança, porque a psicanálise ela tem como objetivo isso, né? Uma reconstrução de tudo da subjetividade humana, ela está perto daquilo que faz as pessoas poderem viver melhor. E aí tem um ponto importante, né, Neuza, assim, que quando as pessoas vivem situações traumáticas muito fortes, né, situações que acontecem no decorrer da vida, naquilo que eu coloquei antes, né, onde ocorrem falhas importantes, essas pessoas podem, chegando na idade adulta, se sentirem vamos dizer assim, pressionadas e presas por um trauma. O trauma fica impedindo o desenvolvimento, né? O trauma pode impedir que a pessoa, por exemplo, aprenda inglês, né? Como tem pessoas que dizem, eu não consigo aprender, eu tenho um bloqueio com isso. Ou inglês, ou aprender a costurar, ou aprender, né, qualquer atividade, né? E a psicanálise tem essa função. A psicanálise desobstaculiza os caminhos que a pessoa sofre, que a pessoa tem para poder viver de uma forma mais plena. Não estou dizendo que a psicanálise promete um jardim de rosas, né? Não promete um jardim de rosas. Porém, a pessoa se dá conta que ela tem aquilo que é o essencial, que é vamos dizer assim, a base, todos nós podemos aprender outra língua. Né? As pessoas que têm condições podem aprender, mas por que não vão? Não vão justamente por bloqueios que muitas vezes faz com que as pessoas sintam obstáculos internos e que são apenas fruto do pensamento. Né? Então, pelo que tu estás dizendo, assim, a questão mais urgente é da criança. Da criança. E eu vejo, não sei se eu estou correta, mas a criança até como uma atividade mais preventiva, para não deixar que as coisas, que os traumas aconteçam, que as adições se tornem muito grandes. E no tratamento de jovens, adultos, idosos, seria mais no sentido de reconstrução a partir do trabalho da desobstaculização dos traumas, como tu falaste, inclusive das telas. Através, justamente, eu acho que tudo isso é a conscientização, né? As pessoas se darem conta que, por exemplo, o uso da tela não é que ele seja proibido, não é proibido o uso do telefone, né? Não tem nada que seja impedido, um impeditivo assim, tem que ser dosado. Né? Essencialmente não é ruim. Não é ruim. O uso que pode se tornar o uso nocivo. que é feito desse objeto é que é ruim. É o uso é a maneira, que nem o álcool. Tomar uma dose de vinho não faz mal, mas se tomar todos os dias várias doses, isso vai ser mal. Né? E é isso que acontece aqui também fora também.
com a internet. E como é importante, né, Vera, justamente uma das razões, um dos motivos dessa nossa conversa aqui é divulgar essas questões, trazer, colocar à frente, né, da comunidade para que abra a sua escuta, né, o seu olhar, para tentar tanto minimizar como também a busca dessa reconstrução e dessa cura, porque acaba sendo uma doença. Sim. Sim. Toda pessoa, né, que tem um narcisismo frágil, que tem um ego frágil, que tem um eu, ela tem que buscar recursos para sobreviver, né? Uma das formas é essa. Então, assim, claro que nós, por outro lado, com a psicanálise, a gente tem estudado e tem visto que cada vez mais tem muito a aprender, né? Mas eu acho que esse fato das pessoas começarem a olhar, começarem a perceber melhor, começarem a entender, né, pode conduzir pelo menos a uma proximidade de algo que seja um pouco melhor. Né? Muito bom, Vera. Tens algo para acrescentar, alguma outra coisa? Queres divulgar a jornada? Agora tem um espaço para tu usares como tu achares mais... Um aspecto que eu tinha pensado em trazer e que na realidade a gente fala outra coisa, mas que eu acho que é muito importante, é a questão do tempo, que também está se estudando muito, né? O tempo que hoje em dia todos nós ficamos aderidos na internet, né? E que isso... O tempo da pessoa na tela, o tempo é perda de vida. Isso que é uma coisa interessante, que a gente não se dá conta, que ao invés de estar lendo um livro, de estar se relacionando, de estar fazendo... O tempo que se perde com isso é algo muito danoso, né? É perda de vida, né? E aí a gente envelhece, o tempo passa e a gente não está aproveitando. E quando perdeu, não tem como buscar. Essa construção não é possível. Tá? Essa questão do tempo. Interessante. Queres divulgar a jornada da sociedade? Pensando justamente nisso, do quanto a gente precisa aprender, o quanto a gente tem que estudar, a sociedade achou que seria muito bom tornar isso, levar para a comunidade, não só para a comunidade psi, como para a comunidade em geral. Porque nós vamos ter uma atividade aberta, pode vir qualquer pessoa, que é na quinta-feira, dia 31, que é uma mesa que vai discutir do criativo ao aditivo, né? Quer dizer, o quanto o aditivo prejudica o criativo, né? Nós vamos ter a participação da Vera Peroni, vamos ter a participação da Cláudia Agostini, que é educadora, e vamos ter a participação da Maria Cecília, de São Paulo. Então é uma mesa aberta lá na sociedade, basta escrever para a sociedade que eles... Né, se inscreve, o pagamento é só 2 quilos de alimento não perecível. Nós vamos participar de uma campanha que a gente distribui para entidades, né, a Fome Urgente, o LDCA, né, e a partir do dia seguinte, então, inicia a jornada científica propriamente dito, que é dirigida a psicólogos, médicos, psiquiatras, pessoal do mundo psi, né, que a gente vai tentar estudar mais a fundo esses conteúdos todos. A gente tem 5 convidados principais, né? Vem um convidado da África do Sul, o Marcos Somes, vem a Cláudia Spadazzi da Itália, e eles vêm através da internet, que é o bom uso da internet. Então eles vêm na forma online, mas vem juntos também o Décio Burfington, que é um psicanalista de São Paulo, vem o José Alberto Zuzman, também é um psicanalista do Rio, e o Norberto Maruco, que é da Argentina, fora os nossos membros e convidados daqui. Então nós vamos passar 2 dias conversando sobre esse assunto, estudando, aprofundando todas essas questões das relações das drogas, das dependências e a consequência disso no mundo atual. E a sociedade agradece todo esse trabalho. Nós agradecemos também muito, né? Vera, temos muitas e muitas coisas a conversar, certamente poderias agregar muitas outras coisas, mas podemos fazer outra num outro momento. Sim. Muito obrigada pela tua participação, realmente foi um tema importante, relevante e urgente. Muito obrigada. Eu que agradeço.